Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós, neste dia, que é o 2 de fevereiro de 2023, graças a Deus, né? Estamos aqui, vivos, em vigilância, obediência à palavra, meditação, né? Oração, dando graças, todos os momentos, né? 24 horas do dia, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo e do Altíssimo, né? Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, por Jesus Cristo, né? Amém, né? E vamos aí em frente na nossa caminhadazinha, né? Devagar se vai ao longe, né? Estamos aqui falando aí do iluminismo, né? Falando aí dos anos 1700, 1800, falando aí do progresso das técnicas, né? Das ciências, não é isso? Em cumprimento àquilo que Daniel disse lá, né, no capítulo 12, né? Das suas profecias, quando ele disse que a ciência ia se desenvolver, né? Então nós estamos vendo aqui que durante esse período aí, inclusive o anterior, né, apareceram então grandes mudanças, né? Teorias e mais teorias, né? Que foram criadas, descobertas e assim por diante. Falamos aqui na teoria do heliocentrismo, né? Que foi descoberto que na verdade os planetas giram em torno do Sol, né? E não como a teoria anterior, né? Que a Terra era o centro do universo, né? Os planetas e as estrelas giravam em torno da Terra. Então foi descoberto que a Terra é um planeta, realmente que ela, né, é que girava em torno do Sol. Então apareceram muitas teorias, né? Uma outra teoria que apareceu também, por exemplo, foi a teoria da evolução, né? Do Darwin, né? E que hoje praticamente todas as ciências, né, aceitaram, né? Absorveram essa teoria, que possivelmente a gente vai ver alguma coisa dela aí na frente. Vamos ver, né? Então houve um grande crescimento, um grande desenvolvimento da ciência, né? Certo? E o exemplo que a gente está dando foi esse exemplo aí, né, da descoberta do heliocentrismo, quer dizer, o Sol é o centro né, da Terra e não o inverso, né? Sistema solar, né? Então o princípio geral que norteava a ciência era a existência de leis naturais, né? Certo? Então a ciência primava por descobrir as leis naturais, né? Que eram consideradas imutáveis e que regiam a natureza e o mundo, né? Certo? Teve um outro acontecimento nessa época que provocou também mudanças no pensamento europeu, né? E também no mundial, que foi o encontro com os outros povos desconhecidos, né? Com a cultura deles, com o idioma deles, né? Com as religiões deles, né? Certo? Os povos das Américas, né? Da África e da Ásia, né? Então eles se encontraram nessas culturas, né? Essas nações, esses povos se encontraram e verificaram que havia uma grande diferença entre eles, né? Na cultura, no idioma, né? Na religião, né? Certo? Cada povo tinha sua religião, cada povo tinha o seu Deus. Então isso aí despertou, digamos assim, os filósofos a estudar as religiões, né? Estudar as religiões dos povos e
fazer teorias acerca delas, comparando, né, as religiões dos povos, das nações, com o cristianismo, né, com o evangelho, né, com a igreja que eles não conheciam, né. Pouca gente conhecia a igreja, claro que ela está sempre escondida, né. Quem conhece a igreja é quem faz parte dela, né, e quem acredita em tudo aquilo que está escrito, conforme disse o Paulo, né. Então as religiões não cristãs, né, elas alvoroçaram a Europa, né, e os estudiosos passaram a estudá-las e compará-las com o cristianismo, né. Como alguns princípios das religiões descobertas, né, tinham proximidade com o cristianismo, né, os estudiosos começaram a formular teorias, né. Essa proximidade era o quê? Crer, né, crer em seres criadores, né, crer em seres sobrenaturais, né, oferecer sacrifícios, né, e assim vai. Então, uma dessas teorias foi o quê? Foi o que se chamou de deísmo, né, que é uma criação do iluminismo também, né. Então, esse deísmo é o quê? É uma religião natural e científica, certo? Que foi proposta exatamente pelos líderes, né, desse movimento iluminista e daqueles que vieram depois deles, né. Não é isso? As visões e teorias científicas e filosóficas do conhecimento, né, elas surgiram aonde? Surgiram lá na Inglaterra principalmente, né, nos anos 1600 a 1700. E se propagou pelo mundo, né? Certo? Essas teorias aí. Teoria do deísmo, né? Que é o quê? Uma religião natural, né? Uma religião natural e científica, não criada pelo homem, né? E apoiada pela ciência, né? Com as suas teorias, né? Certo? Então esse deísmo, ele seria o quê? Uma religião natural ou uma religião da razão. Que nós já vimos aí, né, que o iluminismo queria substituir o quê? Substituir Deus pela razão, né? A fé pela razão. Então é o que eles estão fazendo aí. É o que eles fizeram, né? Criaram o tal do deísmo, que é a religião natural, que seria uma religião, né, da razão, não é isso? Do racionalismo, né? Ou um sistema de fé em um Deus que eles chamam de Deus transcendente, né, que deixou a sua criação, abandonou a sua criação ao governo de leis naturais, né? Então essa aí é a teoria aí do deísmo, né? E tem outras coisas, né? Então este Deus que eles criaram, digamos assim, né, que é um Deus transcendente, né, que transcende, né, que está além, né, está longe, está lá em cima, né, ele seria a causa primeira da criação. Então reconhecia que existia um Deus criador, né. Então ele era a causa primeira da criação, com os seus planos, né, sequenciais no tempo e no espaço, né. Deus deixou sua criação reger-se por leis naturais, que impedem ao homem identificar e ou reconhecer milagres, né? Reconhecer a Bíblia como revelação de Deus, reconhecer as profecias, né? Reconhecer a providência de Deus, reconhecer um Cristo como Deus homem. Então esse deísmo deles, né, que de certa forma tinha alguma lógica, né, que, falando em leis naturais e tal, mas na verdade esse Deus deles era um Deus que negava o Criador, né, e o seu Filho Jesus Cristo negava a igreja, as escrituras, negava os profetas, os apóstolos, enfim, toda a verdade das escrituras eles estavam negando
e abominando. E vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Paz seja com todos nós.